E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa e consegue nos ouvir ao vivo e a cores mais tarde. Aonde, gente? Lá no YouTube. Vocês já foram se inscrever? Pois é, ó, 1 ano de programa, mais de 250 entrevistas. Estamos aqui tentando muita coisa, né, Soneca? Quem diria que ia durar tanto, né? Eu não acreditava. Eu fui e voltei. Oh, o Soneca foi, voltou. O Soneca o quê? Ficou com saudade de mim. Voltou aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Passou por aqui também Geleinha. Estamos aqui, firmes e fortes por enquanto. Sempre por enquanto. E nosso convidado de hoje, gente, ele tem referências aí, vocês vão ter que pegar as referências do som do cara. Eu dei uma olhada em todo o seu YouTube, cara, os clipes, os sons, é muito diferente. Yannick Hara comigo aqui nos estúdios, bem-vindo, caçador de androides. Boa tarde, Tainã, boa tarde, Soneca. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra toda minha. A gente vai ouvir aí os sons durante o programa, mas já vai no Instagram dele, já começa a seguir desde já e vai no YouTube porque tem muita coisa boa aí. Cara, como começou o seu lance com música? Então, meu primeiro relacionamento com a música foi na igreja, né? Meus pais são evangélicos, né? Os pais dos meus pais são evangélicos, né? Meu avô, minha avó. E então, assim, naqueles inários, né? Na época, assim, bem naquela questão da igreja batista, assim, meu avô era pastor. E aí eu tive o primeiro relacionamento com a música, assim, na igreja, assim. Aí depois, por influência do meu irmão, né, Thiago, eu comecei a ouvir muito rock dos anos 80, 90, assim, quando a MTV tava bem no começo, assim. Ai, que saudade, tava nostalgia no coraçãozinho, daquele assim. boom, assim, do grunge, né, do rock e tudo mais. Guns, Alice in Chains, Nirvana. E então foi nessa época, assim, né, no começo com a igreja, né, por influência dos meus avós, né, aquelas coisas lá do louvor, né, dos hinos e tal, aquela coisa super bonita, né. E depois com o meu irmão, né, acho que por volta de uns 6, 7 anos, assim, quando o meu irmão começou a consumir bastante música, e aí eu acabei sendo influenciado por ele. Porque aquele início dos anos 90, assim, a gente vai falar disso durante o programa, da forma que se consome música e tal. Eu lembro que na minha época, o lugar que você tinha de consumir música era MTV. Sim. Quando eu queria saber alguma letra de música, eu tinha que comprar revistinha, ou trocar fanzine, né, escrever carta para você receber letra. Porque às vezes o disco era uma coisa meio inacessível, né, dependendo... Pra mim era inacessível comprar disco toda hora de todo artista, né? Sim. Era uma saga você conseguir ouvir os artistas. Eu era super fã de Alice in Chains, também sou até hoje. Era uma aventura, né? Você tinha que buscar as revistas, né? As fanzines, a galeria do rock era o polo, né? Da música, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa época já, e aí o CD era bem baratinho, né? Era tipo R$20 o CD, ou 15, e o duplo era 20, R$25, assim, uma coisa assim. Então eu tinha esse hábito de consumir. Aí é aquela coisa, né? Você abria o CD, tinha um encarte, então você acompanhava a música lendo o encarte, né? Lendo a música, e aí foi aí que eu até aprendi um pouco de inglês e tudo mais. Eu lembro que tinha na galeria do rock ali, do rap ali, tinha aqueles DVDs que o pessoal gravava na MTV assim, e passava por DVD não, VHS, perdão. VHS. Tinha os VHS e vendiam a preços populares, assim, com vários clipes, assim, aquela imagem bem tosca. Tenho vários, gente. Eu tenho até hoje, acho que 2 VHS que eu fiz coletânea, assim, dos clipes favoritos. E é uma coisa muito louca, porque ia, sei lá, de Pantera, Alice in Chains, Motorhead, até, sei lá, Cyndi Lauper, sabe? Nossa, assim, Seal, né, que eu amava, Seal. Então, meu pai que me influenciou com Seal, assim, eu lembro que ele gostava muito dele, assim, naquele disco dele, o Crazy, né? Sim. E aí, eu lembro muito desse clipe do Seal na MTV, assim, eu acho que a MTV, ela formou uma geração. Formou totalmente, acho que é a nossa, né, geração, e assim, é lamentável, né, tipo, ver o que se tornou a MTV. Claro, né, tem que também respeitar as gerações, né, entender que a geração de hoje é uma outra geração, mas a gente foi bem privilegiado nesse sentido artístico, assim, musical, né? A gente recebeu muita informação, assim, do mundo todo, né? E muita coisa diferente, né? A gente tinha mais apego, inclusive, às questões estéticas das coisas, porque o disco trazia uma questão estética, né? Que hoje no Spotify não é tão importante ou passa despercebido, né? Sim, realmente perdeu um pouco isso, né?
vai muito de quem gosta ainda, sabe? Acho que ainda tem um público que gosta dessa estética, sabe? E eu vejo um pouco a juventude buscando o que as referências nossas, sabe? É mais a questão do acesso, assim. Então, tipo, o cara, ele quer acessar rápido, ele vai no Spotify, ele vai no YouTube, assim. Mas quando ele é muito fã mesmo de você, ele busca comprar o CD, ele busca comprar o seu pôster, sabe? A sua camiseta e tal. E o broche, essas coisas e tal. Então, assim, eu ainda acho que ainda vai voltar um pouco essa questão. Mas é muito do artista também querer influenciar o público dele com essa referência, sabe? Sim. Com essa estética da capa, do disco e tudo mais, né? Do vinil. Então, assim, vai muito da influência que o artista sobrepõe ao público dele, do que simplesmente falar, vai lá e acessa no Spotify E você tem super isso, né? Eu vejo seu material gráfico, as suas postagens. Você tem todo um universo criado ali, né? Sim, eu busco realmente trazer esses conceitos, né? Tipo, eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe e a gente vive discutindo, né? O que seria melhor para poder esteticamente atrair as pessoas, né? E também perceber que o Blade Runner, né? Tanto o filme como o livro, né? Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, é muito complexo, né? Então, assim, você tem que, de alguma maneira, chamar a atenção da pessoa que não conhece e fazer com que a pessoa que conhece se identifica, né? Porque também tem essa questão também, pô, mas o que tem a ver ele fazer esse disco, né? Por que ele fez isso, né? Pô, mas do que ele está falando? É dele? Ou está falando do livro? Ou está falando do filme? Então, é essa curiosidade que acaba trazendo às pessoas essa questão de buscar mesmo, se identificar. De fazer uma visita ali. Exato. Também, porque tem uma galera que nem imagina o primeiro filme, porque depois saiu outro, saiu, né? Saiu em 2017, o Blade Runner em 2049. Mas o primeiro filme tem uma galera que nem imagina, eu acho aqui uma obra-prima, né? Exatamente. Começar pela trilha Vangelis, a minha trilha, tipo, a estética, tudo é maravilhoso, né? Então, Vangelis foi a primeira trilha sonora que eu vi na minha vida, assim. De sacar uma trilha sonora, assim. Meu pai comprou o vinil e aí ele mostrou, a gente assistiu o filme junto com ele. Meu pai tinha esse hábito, né, de chamar, sempre reunir a família para assistir os filmes de vários estilos, né? E aí eu lembro que eu vi, assim, vi o filme com ele e aí ele comprou o vinil e ele falou assim, filho, vamos ver esse disco aqui. Aí eu fui ouvir e, assim, fiquei maravilhado, assim, por entender que aquilo era possível, sabe? Uma trilha sonora que pudesse traduzir a atmosfera de um filme, né? E no disco a gente também traz muitas referências do Vangelis e tudo mais, porque a gente queria trazer justamente esse conceito, essa atmosfera que o filme carrega. Não inventar uma coisa assim do nada, assim, sabe? Inventar um mundo paralelo ao filme. Não, a gente queria ser bem fiel a toda essa estética da trilha, da estética do cyberpunk, essa estética visual, sonora e do enredo também, né? Claro, trazendo para a atualidade, né? Então, assim, quando eu faço essa inserção dentro do personagem, quando eu faço essa imersão dentro do personagem, é como se eu fosse um ator querendo interpretar o personagem, né? Mas também com a minha ideologia, com a minha ideia, com a sua identidade, toda preservada ali dentro, né? Você não se pasteuriza fazendo um cover do filme, né? Eu não sou o Decker, eu não sou o Roy Batty, eu não sou Pris, não sou ninguém. Eu sou o Yannick, que se tornou o caçador de androides e não digo se apropriou, mas vamos dizer assim, que se apropriou desse conceito para trazer um afrofuturismo nessa situação, que é esse conceito que a gente está trabalhando bastante, do afrofuturismo. Vamos ouvir um som para a galera já conhecer? Pode escolher aí, qual que você quer? Você é o dono do programa hoje, meu bem. A gente pode abrir com Blade Runner, que é a primeira faixa. Yannick Hara, é Hara ou Ara? É Hara. Hara, é japonês. Você é japonês? Eu sou. Você é uma mistura, né? Meu pai é negro e minha mãe é japonesa. Eu sou um mestiço de negro com japonês. Que maravilhoso isso, gente. Quando você assumiu essa figura cyberpunk no seu trabalho, você teve trabalhos antes que tinha uma outra linguagem? Ou você já nasceu artista já com essa... Porque a gente está falando aqui da parte estética, né, de referência e tal... Ou o seu lado artístico pulsou mesmo no cyberpunk, nessas referências de... Eu tenho um trabalho chamado, também conhecido como Afro Samurai, que é de 2016. Né? Esse filme, esse disco é inspirado num mangá, num anime chamado Afro Samurai. É um homem negro que ele está inserido na cultura oriental. Ele é um samurai negro, um negro samurai. E aí, para essa questão de eu ser filho de pai negro e mãe japonesa, né? Eu me considero um afro-asiático,
eu encontrei no Afro Samurai a maneira de eu poder dizer quem eu sou, né? Porque eu tive esse problema, né? Eu, tanto na comunidade negra, eu não era aceito como negro, e tanto na comunidade japonesa, eu não era aceito como japonês. Então, eu encontrei... Qual é seu lugar, né? É uma questão de busca de identidade mesmo, né? E aí eu encontrei no Afro Samurai a justificativa para eu poder, artisticamente, dentro do rap, poder ter um lugar de fala, entendeu? Então, eu lancei esse disco em 2016, foi um disco maravilhoso, eu consegui me inserir na cena, né? Foi muito bom para mim. E aí, em 2019, eu lancei o Caçador de Androides, né? Porque eu entendi que eu não poderia ser o Afro Samurai para sempre, entendeu? Sim. Então eu entendi que tinha uma validade. Então você acaba virando uma caricatura do seu próprio trabalho, né? E aí eu entendi que, assim, eu gostaria de usar mais, sabe? Também depois do Caçador de Androides vai vir uma outra persona, sabe? Eu não gosto de ficar sempre, eu sou isso e isso para sempre, entendeu? Eu acho que eu posso poder me modelar diante das circunstâncias. É um trabalho mais fluido, até porque, né, com todas as referências que a gente tem durante a vida, né, que a gente é um resumo do que a gente escuta, do que a gente lê, do que a gente come, do que a gente vive, e a gente vai se transformando, né? É natural que alguns elementos que você adquiriu aí durante a vida do samurai ou do caçador, sejam modificadas e não caibam mais nem no projeto nem no outro, né? E tem aquela coisa do esgotamento também, sabe? Tipo, chegou uma hora que eu me sinto esgotado, assim, enquanto artista, sabe? E aí eu procuro numa outra persona, numa outra narrativa, uma justificativa de poder continuar o trabalho. Entendeu? Então, assim, o Afro Samurai foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Foi bem recebido, Foi bem recebido, eu pude fazer programas de TV e pude entender o que é um direito autoral, viver um pouco de direito autoral, né? Pude me estruturar enquanto artista, né? Saber que não é só lançar um disco, né? Você tem que ter uma preocupação enquanto estrutura artística, né? Então, assim, não dá pra mim achar que, não, é só lançar e beleza, e fazer um show aqui, outro ali, não. Eu pude usar o Afro Samurai para eu poder entender o mercado, entender a arte, entender a música em todos os âmbitos. Sim. E aí quando eu consegui me colocar em todos esses âmbitos, eu entendi como é que funcionava a estrutura, a sociedade artística, a arte, o mercado. E aí eu lancei já o disco, o Caçador de Androides, com mais profissionalidade, né? Então, assim, profissionalismo, né? Então, assim, foi um aprendizado, ainda é um aprendizado para mim, entender as estruturas, principalmente essa questão das plataformas digitais, né? Dos algoritmos no Facebook, na internet, Instagram. Então, assim, enquanto rede social, mas eu pude experimentar com o Afro Samurai esse primeiro sabe, esse passo inicial, sabe, dentro do mercado. E aí quando eu entendi, eu falei, bom, já entendi, é isso, então agora eu vou prosseguir, né, com essa estética cyberpunk. E tá sendo legal, assim, tô sentindo que foi bem aceito. A gente fez um show dia 31 de janeiro no Sesc Belenzinho e foi muito bom, assim, eu pude cantar para o maior público que eu já cantei na minha vida. Entendi que muita gente que gostou do Afro Samurai já não gostou desse disco e eu sabia que ia isso acontecer. Né? Teve uma ruptura drástica no seu trabalho? Eu tive uma ruptura drástica porque, assim, pra ser bem sincero pra você, o Afro Samurai foi um projeto inacabado, que eu fui fui procrastinando. E aí, assim, essa cobrança dentro da minha cabeça foi tão grande que eu precisei retomar esse trabalho para poder seguir em frente. Então, assim, é aquela coisa assim, de você poder iniciar uma coisa e ter desistido, e aí você, para começar outra coisa, você tem que acabar aquela anterior. E aí eu acabei o Afro Samurai, e aí esse nó que tinha se atado, se desatou, e aí eu pude evoluir como um artista, e aí entendi também que quem gostou do Afro Samurai é legal, foi bom, foi importante, durou aqueles 3 anos, de 2016 até 2019. E que agora é uma nova página da minha vida, na arte também. E você sentiu que realmente mudou seu público, assim? Quando você está no palco, você vê outras caras. Eram outras pessoas, não eram mais as mesmas, né? Tirando um ou outro, assim, que virou muito fã, assim, do Yannick, assim, nesse sentido. Mas a 90% mudou, assim, né? Nossa, bastante. Era um pessoal mais velho, era um pessoal... Tinha uma galera mais jovem, mas tinha muita gente, assim, na faixa dos 30, 35 anos, porque viveu o Blade Runner, né? Então, assim, gosta dessa questão da ficção científica e tal. E tinha muitas pessoas, assim, numa faixa já de seus 40, 50, 60 anos, né? Então foi legal perceber que é possível você, com um trabalho, não digo mais maduro, mas
o Afro Samurai era um nicho do nicho, né? E eu fui pro nicho. Então, assim, é importante saber que migrou o trabalho para um lado e entender que para onde eu vou, que as pessoas ainda me conhecem como Afro Samurai, sabem que o projeto acabou, mas que mantém um carinho perante aquele trabalho, entendeu? Então, assim, e um respeito com você como artista mesmo, né? Um artista mais complexo do que uma música ou um disco. Porque senão fica aquela coisa assim, eu gosto de Yanig ou eu gosto do disco, né? Então eu prefiro que a pessoa goste do disco do que gosta de mim, entendeu? Então, assim, quem gostou do Afro Samurai... Ousado isso, hein? Porque é como se eu estivesse me desprendendo do ego, né? Porque aí fica essa questão, tipo, do artista enquanto pessoa egóica, entendeu? Então, pra mim é importante saber que quem gostou do disco, que goste do disco, entendeu? E quem gosta desse disco também, tanto que quando eu divulgo mais o nome do disco do que o meu nome em si, né? Eu acabo usando o meu nome, mas eu prefiro que o carro-chefe seja o disco e não o meu nome, entendeu? Nossa, isso é uma postura muito ousada para um artista, né? E perigosa. E perigosa, porque se você pegar, né, pelo lado, você falou do ego aqui e tal, porque o artista ele todo trabalha a sua imagem e seu público é a sua imagem e sua semelhança, Exato. né? Você desapega um pouco disso e cria uma distância entre o artista e o trabalho. Sim. Até para que você tenha mobilidade aí, né, nas mudanças, né? Porque eu posso ter essa liberdade de mudar, porque senão fica aquela coisa assim, o eterno caçador de androides, o eterno Afro Samurai. Até você virar cover de si mesmo. Eu viro cover de mim mesmo, e aí, que é o que aconteceu com muitos artistas lá atrás. Não que isso seja ruim, mas eu não quero seguir, eu só não quero seguir por esse caminho, assim, não critico, não falo que é certo ou errado. Eu só não quero seguir por esse caminho, eu quero seguir por um outro caminho. Assim. Enquanto tá todo mundo indo pra frente, sei lá, talvez eu esteja indo pra trás, enquanto todo mundo tá indo pra direita, eu indo pra esquerda. Mas porque o mercado hoje não tem mais essa receita do que é certo e é errado, ele é muito difícil de se entender, né? Porque o que funciona para um artista não funciona para o outro, o que funciona no nicho não funciona para o outro. O mercado ele já foi mais homogêneo nesse sentido na época das grandes gravadoras, né? Que daí tinha fórmula, a gravadora te pegava, cuidava de você, cuidava do seu trabalho, você tocava em tais lugares, em tais festivais. Hoje você não tem isso, né? Então, ainda tem essa formatação, mas é muito da pessoa, assim, também, tipo, querer. Tipo assim, se ela tá disposta a fazer isso, ela tá suscetível a isso, então beleza. Agora, se que a gravadora hoje não é o único caminho, né? Hoje você tem milhares de outros caminhos, que é aí que não mora nem o certo nem o errado, né? Cada artista... Eu concordo com você nesse sentido, que realmente não tem certo nem errado. E tem muito do que você quer. Tipo assim, acho que primeiro, para você saber o que você quer, você tem que saber o que você não quer. Então assim, o que você não quer já é ótimo, você fala, bom, eu não quero isso, isso, aquilo. Agora... Isso eu levo pra minha vida. Na vida eu sei o que eu não quero. O que eu quero pode ser um mundo de possibilidades. Assim, muito novo, né? Então, assim, às vezes as coisas que eu quero assim, são muito novas que eu não sei nem lidar. Então eu prefiro às vezes sofrer um pouco com isso, com o novo, do que sofrer com padrões, com padrões antigos já, então assim, que eu já evito, assim, né? Eu tenho uma filosofia muito grande na minha vida que é o procure e o evite. Então eu coloco várias coisas que eu quero procurar e várias coisas que eu quero evitar. E eu vou colocando numa folha. Então aqueles padrões, aqueles comportamentos do evite eu evito, e essas coisas novas que eu gostaria de vivenciar, eu coloco no procure. Então assim, eu já sei o que eu não quero, e buscar o que eu quero é novo e é bom. Muito foda. Vamos ouvir mais um som? Quer na sequência? O que você... Então, eu queria pôr essa música agora, aliás, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Lima, que está na Europa, do vocalista da Dead Fish, Lágrimas na Chuva. A gente está ouvindo aí o disco novo, lançado no final do ano, né? Sim. Final do ano passado, novembro. Você compôs tudo? Compôs todas, as 12 faixas. E tem parcerias, né, nesse disco? Tem participações de Rodrigo Lima, né, do Dead Fish nessa faixa que a gente ouviu lá na Chuva, Clemente, Nascimento dos Inocentes, Kelps e Raoni, do Medula, Rick, do NDK, Cronista, Moá, do Lumière, e da cantora Sara Não Tem Nome. Você também pegou parceiros ali não de mundos diferentes, né, mas... Se você fosse colocar numa prateleira, eles não estariam na mesma prateleira musical, né? Não. Foi assim, como eu queria que essa estética do disco fosse bem punk, bem post-punk, bem roqueira, e aí eu chamei essa galera, né? Então eu chamei Rick, chamei Moá, chamei Kelps e Raoni, Clemente e Rodrigo. O Cronista já é diferente, ele é um rapper, né, lá do Pará, então eu gostaria de ter nesse disco uma pessoa que fosse do rap.
E a Sara é uma cantora do indie, né? Então assim, foi importante chamar essas pessoas assim de outros gêneros musicais que se identificavam com essa estética, né? Da alta tecnologia versus baixa qualidade de vida, né? Que é a cultura cyberpunk. Sim. Então foi legal assim poder namorar cada um deles assim e na verdade eles que me deram essa bênção, né? De tipo poder trabalhar comigo, né? Porque imagina, né? Tipo, quando eu fui falar com o Rodrigo Lima do Dead Fish, assim, eu não imaginava que ele fosse fazer, né? No caso do Clemente, o Clemente nunca queria trabalhar comigo porque ele sempre falava que minha música era ruim. Então, assim, ele falava assim pra mim, ó, meu, não vai dar. Enquanto você não melhorar, não vai dar. E aí, quando eu comecei a trazer um pouco traços de melhora, ele falou, tá, agora eu vou fazer. Cara, e que legal que isso te motivou a dar pra frente, não, né? Claro, porque eu gosto de crítica. Sim. Eu gosto de não, sabe? Acho que o sim é prazeroso e tal, mas é 10 segundos de prazer só e aí eu já... Não te acrescenta mais que aqueles 10 segundos, Não, né? porque eu penso assim que assim, é muito fácil eu subir em cima da folha de sulfite, sabe? Tipo, na vida. Tipo, fazer alguma coisa e achar que tá maravilhoso e tal. Muita gente me critica em relação a isso porque fala que eu não aproveito, né, as coisas boas, né? Até pode ser isso também, às vezes eu não aproveito bem as coisas boas, porque eu já logo passo para a fase seguinte, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, né? Então eu vivo buscando essa evolução porque assim, eu creio que eu perdi muito tempo lá atrás, né? Eu já não sou mais jovem, né? Eu tenho 36 anos, né? Aliás, fiz 36 anos recentemente. Então não tenho tempo a perder. Então assim, quando eu realizo alguma coisa, eu vou para a próxima, né? Então eu me exijo muito enquanto assim, ser humano em evolução, né? Então o Clemente fez esse papel, né? De mostrar para mim que o que eu fazia não estava bom, né? Porque é muito fácil tomar um tapinha nas costas e falar, não, tá bacana e tal. E aí a pessoa atrás de você fala, meu, que lixo, né? Que ele fez. Sim. E ele não, ele foi um cara que me levou ao extremo, assim, né? Tipo, olha, Nick, melhora isso, melhora aquilo, melhora a dicção, melhora a respiração. Só acrescentou mesmo. Só acrescentou. E aí todos também fizeram a mesma coisa, né? Rick, Moá, Rodrigo, né? Com o Rodrigo foi muito louco, porque ele é de uma banda de hardcore, né? Então ele canta rápido, né? Então ele canta muito rápido. Foi muito show do Dead Fish na vida, já entrei em roda, saí com os cotovelos tudo roxo. E aí foi um desafio pra ele fazer um rap, né? E ele foi um artista, assim, maravilhoso, porque eu tinha uma imagem sobre ele, assim, né? E desconstruí essa imagem, né? E quando a gente se encontrou pra escrever, né? Ele foi um cara super mente aberta, meu, sabe? Tipo, ele falou, meu, o que eu posso fazer aqui pra melhorar, né? Imagina um cara, tipo, né, do calibre dele, 25 anos de banda, tipo, perguntar pra você o que você pode fazer pra ele, entendeu? Então, assim, foi muito surreal ver isso, né? E fora a emoção que a gente teve de criar ali e tal, ele é um cara super carinhoso, assim, muito bondoso, assim. Você que compôs tudo? Tirando as participações, assim, foram, assim, Rodrigo fez a parte dele, né? Você chegou com uma parte de uma letra, você chega com uma melodia que você... Na Lágrimas da Chuva, a parte do Rodrigo é dele. Ele escreveu, eu só lapidei algumas coisas, ajudei ele em umas levadas ali só. Agora, o resto eu escrevi tudo. Inclusive as músicas que as outras pessoas cantam. Por exemplo, a parte que a Sara canta eu escrevi. Mas eu divido composição com eles, né? Eu escrevo, mas eu não sou esse cara tipo, eu sou o compositor. Não, eles são os compositores. Todos eles são compositores das músicas, mesmo eles não terem escritos. Entendeu? Tipo, tirando a do Rodrigo que ele escreveu, então ele é o compositor mesmo e o intérprete. Mas as outras, a Sara, a Moá, Rick, Gabriel Raoni, Cronista também, eu que escrevi. E aí eles colocaram a voz. E como que é esse processo seu? Porque aqui a gente tem 12 músicas, 12 faixas. Qual que foi o tempo, Yannick, de sentou no quarto, começou a escrever, ou você já tinha essas letras, até sair aqui o... Eu comecei a escrever esse disco em 2017, né? E aí eu fiquei 6 meses para fazer uma faixa, que é a Replicantes, que eu comecei por ela, né? Que fala um pouco dessa questão, o que é cópia, o que é réplica hoje. Quem é original hoje, né? O que é ser original? O que é original hoje? Eu sou original? Não, eu sou uma cópia de alguma coisa. Sim. Talvez seja a cópia dos meus pais, enfim, as referências que eu tenho são todas cópias de alguma coisa, entendeu? Eu não criei nada, né? Então, comecei através dessa. E aí, esse disco era para ter só 7 faixas. E aí fui criando as outras, estudando muito as referências do filme, né? E do livro. Aí quando eu comprei o livro, que tem 400 páginas, que eu não consegui ler inteiro, eu vi quão denso era essa questão do Blade Runner, né? E aí eu fui tirando algumas partes do livro e compondo outras músicas.
Aí de 7 virou 8, de 8 virou 9, 9 virou 10, 10 virou 12. Aí assim, consegui deslanchar assim, principalmente com o filme também, Blade Runner 2049, né? Você gostou? Eu gostei muito. Gostei também. Eu acho que ele mostra uma outra visão. É que quem esperou que fosse a mesma coisa, né? Se decepcionou. Se decepcionou. Não é uma outra coisa, não é a mesma coisa, é uma outra coisa. Né? Então assim, mas mostra muito essa questão do que é real, né? O que é real hoje, né? Então, e as relações, né? Tipo, desde o replicante que ele foi caçado, mas agora ele trabalha a serviço do humano, e aí ele tem uma vida também à parte dos humanos, e aí ele se relaciona com um holograma que foi feito para ele, mas para os humanos também, e essa caça, né, que ele tem que fazer perante aqueles replicantes mais antigos que ficaram depois da guerra, né? E essa relação deles com os humanos, né? Tipo, mostra pouca relação deles com os humanos. Praticamente não tem humanos, né? Já no 2049, né? Sim. Então, assim, é muito louco você perceber que essa distopia é real, mano. A gente tá caminhando muito pra isso. Eu lembro que quando eu assisti Blade Runner algumas vezes, né? O primeiro. E eu lembro que eu fiz uma brincadeira, minha mãe era viva ainda, eu falei, mãe, imagina um dia isso aqui vai ser um documentário, não vai ser mais um filme de ficção. Sim. E pra mim, assim, ter esse pensamento foi muito assustador, assim, sim, que aquilo poderia ser, lá na década de 80, 90, uma criança, pré-adolescente, enfim, achar que aquilo pudesse ser uma realidade, né? E a gente vai se aproximando, assim como Admirável Mundo Novo, sim, né? Exatamente. 1984, tem vários livros aí que hoje a gente olha e fala, opa, não é mais tão ficção assim, né, porque gente? As pessoas se apegam, por exemplo, o carro voador, o prédio iluminado, mas não entende que o comportamento já é igual daquela. Sim. Tipo, a gente tá adicto do celular, a gente tá adicto do computador, da internet, a gente não vive sem internet. Primeira coisa que você faz quando você acorda é ir para um celular. Primeira coisa. Entendeu? Então isso é assustador. Então assim, aquilo que tá descrito de forma subliminar no filme já é real hoje. Só que as pessoas ficam se apegando, pô, mas não tem o carro voador, pô, mas não tem o carro voador, teletransporte. É o de menos. É o de menos. Isso aí foi só uma fachada para mostrar. É o cenário para mostrar as relações, como seriam. Exatamente. Então as pessoas se pegam muito ao que elas veem primeiro e não se atentam às mensagens subliminares, sabe? As mensagens que estão ali mais ocultas, mas não tão ocultas assim. Então meio que escancaradas, só que as pessoas não querem ver. Porque o pessoal se encanta com a pirotecnia da coisa, né? Com o cenário, com fotografia. Figurino, enfim. E se esquece que o que eles estão querendo dizer tá ali na entrelinha, tá numa fala, ou numa não fala, né? Exatamente. Então é isso que eu me preocupei em trazer para esse disco, trazer de forma explícita essa questão da alta tecnologia e baixa qualidade de vida. O mundo caminhou para isso. Sim, Quanto mais tecnológico for, mais a qualidade de vida vai se exaurindo, assim, né? E é contraditório, né? Porque a tecnologia ela vem com o discurso de facilitar nossas vidas, na verdade não, ela facilita em alguns momentos, com certeza, mas esse facilitador acaba nos aprisionando também. Completamente. Então, tipo, estamos nos propondo a viver uma vida offline, por exemplo, tipo, que é o tema do próximo single, né? A gente vai ficar assim, o disco não acabou aqui, né? Ele vai ter uma versão estendida de 5 faixas, e a próxima faixa vai chamar Vida Offline. A gente está disposto a desligar o celular e viver um dia com esse celular desligado? Mas alguém vai me ligar, alguém vai morrer. Cara, não vai morrer, e se morrer, morreu também. Quanto tempo a gente viveu sem isso? Exatamente. E não tinha a gente tinha uma urgência, essa né? neurose de que alguma coisa vai acontecer, tipo, daqui 5 minutos, sabe? Tipo, se eu desligar o celular, nossa, alguma coisa vai acontecer e as pessoas não vão conseguir falar comigo. Mas entendeu? Mas também se dá uma importância, né? As pessoas não vão conseguir. Às vezes as pessoas não querem falar com você, sei lá. E aí a gente fica nessas, entendeu? Então assim, eu venho propondo, indo pra essa linha agora, mais um pouco fora agora de Caçador de Androides, mas com essa questão do cyberpunk mesmo, da alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E aí a Vida Offline vai propor justamente essa questão da baixa qualidade de vida, que estamos aprisionados, tem pessoas que estão adquirindo depressão profunda por causa de Instagram, de Facebook, sim, principalmente essa geração mais nova. Saúde mental é uma coisa que, pelo menos assim, as pessoas têm falado bastante, mas assim, as pessoas estão se matando, né? Exatamente. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo. Estão morrendo por causa de like, sim, por causa de curtida, por causa de compartilhamento. Essa questão do cancelamento, essa questão do... Eu acho um absurdo essa questão do cancelamento, gente. Então essas coisas que vão surgindo e que a gente não vai falando,
E às vezes nós como artistas temos a obrigação de expor isso na forma de arte, entendeu? Eu gosto, eu gosto muito do entretenimento, eu gosto muito da diversão, acho legal mesmo, eu não me oponho, eu me divirto muito ainda. Mas eu acho que hoje há uma urgência do artista de sobrepor essa questão, porque às vezes é o próprio público dele que está se matando, que está morrendo. Exatamente. E qual a figura dele? Ah, é só ganhar grana, é só ter fama? Legal, se você quiser isso, beleza. Mas e aí, né? E depois, e amanhã, né? Uhum. Então essa questão que é super complexa e muito, assim, polêmica, né, de dizer. Nem sei se eu podia estar dizendo isso aqui. Claro que pode, aqui você pode tudo. Entendeu? Mas é isso, porque tem artistas que falam, eu não posso assumir a responsabilidade sobre o meu público. E aí tem artista que vai lá e fala, não, eu tô aqui como ser humano, em primeiro lugar, como artista, e eu preciso falar sobre isso, né? Porque você vê, principalmente artistas de entretenimento, né? Vi outro dia um youtuber que é super famoso, não sei o que, youtuber não, ele é do Instagram. Cara, uma das pessoas de maior relevância no Instagram em termos de algoritmo, falando uma coisa tão absurda para uma pessoa que estava em depressão, que aquele cara deveria tomar um gancho, ele não pode falar com as pessoas daquele jeito. A pessoa falou pra ele que estava em depressão, não sei o quê, e ele falou, se mata logo, vai, tem gente de 70 anos que está trabalhando, não está com essa frescura. Eu falo, gente, a responsabilidade do artista é uma, do ser humano é outra, a gente não pode perder isso, né? A gente não pode perder nossa humanidade na hora de olhar o outro. Exatamente, né? Tudo volta, né? Tipo, da mesma maneira que ele falou isso, ele não, primeiro que ele não foi empático, né? E aí tudo volta um dia, né? O que você faz, o que você fala enquanto artista, enquanto Instagram, youtuber, enfim. Tem um peso e tem um retorno. Yannick Hara aqui comigo nos estúdios da Rádio Difusora, tem papo aqui pra não acabar esse programa nunca mais, né? Bom. Cara, as suas letras são super densas, assim, né? Não são letras tão simples, né? Elas não são... O recado é dado, mas ela não chega na simplicidade de um refrão. Você constrói uma música e a música tem todo um clima para levar uma mensagem, né? Eu gosto dessa complexidade, mas eu tô agora migrando para uma coisa mais simples, sabe? Porque é difícil... É um exercício muito grande que a pessoa tem que fazer para escutar as músicas, né? Tipo, ela tem que ver as referências, ela tem que ler o livro, ela tem que ver o filme, e aí fica demais. Você acha que tem que... Não, eu só estou experimentando agora um momento novo de simplicidade, sabe? Eu acho que eu já vivi isso, aquela coisa da mudança, sabe? Tipo, eu já vivi essa complexidade. Já experimentei aqui esses sabores. Exatamente, já experimentei esse sabor, é gostoso, bacana. Vamos pro próximo, né? Então, assim, eu entendo que é dificultoso para algumas pessoas, sabe? Principalmente para quem não teve acesso à informação. Sim. Então, assim, então eu penso desse lado, do lado do outro, assim, tipo, como que eu me ouviria? Se eu não me conhecesse, como é que eu me ouviria? Então, as músicas, inclusive essa Vida Offline, ela tá com um vocabulário mais simples, né? Mas eu gosto dessa densidade, dessa complexidade nas letras, assim, justamente por causa dessas influências, né? Da música dos anos 80 e 90, que tinha uma coisa mais complexa, né? Tipo, principalmente a música nacional brasileira, né? Falando de Cálice, né? Chico Buarque, tal, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, né? Esses dias eu tô fazendo um curso técnico em canto, né? Eu tô aprendendo a cantar, né? Porque agora é legal eu sei rimar, mas eu não sei cantar. Mas tem até uma técnica de respiração para preservar a sua voz, né? Sim. Não é a questão de você ser um excelente cantor ou não, são as técnicas mesmo para você as se preservar, né? Agora só falo de intercostais agora na minha vida, de respiração que abre aqui, né? Dos aquecimentos da voz, aliás, um abraço para todo o Detec de Artes aí lá de São Paulo. Então eu tô nessa linha, né? De aprender a me estruturar como caixa, né, vocal, né? Como o pessoal fala bastante lá. Então eu venho nesse viés e entendi que também é importante também ter essa mudança, né? Tipo, de entender que eu já experimentei esse sabor, que foi bacana, mas é importante também ir para outros, né? Mas eu gosto dessa complexidade, eu gosto de fazer a pessoa também ficar curiosa de saber o que é, sabe? Porque eu gosto do incômodo, sabe? Eu acho que a provocação, ela é importante enquanto arte, assim, tipo, quando você provoca alguém, a pessoa se sente provocada, assim. No próprio filme Blade Runner 2049 tem uma parte lá que o personagem fala com a replicante, ele fala, nossa, o Deckard gosta da Rachel, e essa provocação, aí a replicante fala, essa provocação permite que ela seja desejada, né? Sim. Que ela se sinta desejada. E às vezes a provocação em algumas pessoas traz essa questão do desejo, assim, tipo,
não o desejo carnal, mas o desejo intelectual mesmo, de falar assim, poxa, por que eu tô assim, me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo assim? Aí a pessoa vai lá e busca. Eu acho que tem muito a ver com estudo também. Quando a gente estuda uma coisa, a gente está sendo provocado, né? E aí quando você vai lá analisar a situação, você vai estudar afinco aquilo, você sente um prazer. O conhecimento, ele dá uma dorzinha, né? Ele não é uma coisa que, eu tenho conhecimento, eu sinto muito prazer em ter conhecimento. Depois dá. Te dá um desespero, na verdade, né? Quanto mais você lê, mais desesperado você fica, né? Eu sou esse que fico muito desesperado, assim, quando eu estudo uma coisa. Por isso que os discos me deram, assim, essa questão de desespero, porque eu precisei estudar mesmo, assim, sabe? Folhear mesmo, analisar, escrever, resumir e projetar. E aí, depois que eu fiz e lancei, assim, eu fico feliz nesses 10 segundos mesmo, assim, tipo, 10 segundos, e aí eu já fico no próximo para entender, para buscar essa provocação de novo, esse desconforto. Então eu sou meio viciado nesse desconforto. Quando você pensou no disco, nele, né, inteiro, assim, quando ele foi acontecendo, de 8 faixas, vira 10, vira 12, em algum momento, de alguma forma, esses algoritmos de Spotify, essas referências musicais, top 10, isso te impacta, assim, na hora de você pensar na tua arte, como um produto mesmo, né? Sim. Eu faço parte da distribuidora One RPM, né? Então, assim, quando a gente foi conversar sobre isso, eu solicitei alguns pedidos, né? Então, assim, antes de solicitar esses pedidos, eu fiz um estudo, né? Fui lá estudar o que é o algoritmo, né? Como ele funciona, qual é a funcionalidade dele. E aí entendi como funcionava e aí fiz as solicitações, né? Mas eu entendi também que é uma rede social, como outra qualquer, né? Ela tem um alcance, depois ela tem uma baixa, e aí você tem que ficar alimentando ela constantemente para que os números que você um dia alcançou, que você consiga manter. Então, assim, muitas pessoas que entenderam esse processo, elas conseguem viver de alguma forma dos plays, porque elas estão toda hora colocando conteúdo, né, gerando conteúdo. Então, assim, como eu tive um problema com assim, quando eu lancei pela primeira o Afro Samurai, eu lancei como Yannick. E aí eu entrei num limbo de milhões de Yannicks no mundo, então eu perdi os números, então eu tive que começar tudo do zero. E aí eu comecei com Yannick Rara, aí eu tive que começar tudo do zero mesmo. Então, assim, desde um ouvinte mensal até hoje, acho que está em 800 ouvintes mensais hoje. Então, assim, entender que também, assim, quando eu lancei algumas músicas por exemplo, a Lágrimas da Chuva alcançou 7.000 ouvintes mensais, mas foi por causa do Dead Fish. Porque, imagina, um vocalista de uma banda de hardcore fazendo um rap, isso foi novidade na época. Então, o alcance foi alto. Mas desses 7.000, quem ficou ouvindo o Yannick agora? Uma coisa é ouvir o Dead Fish, outra coisa é ouvir o Yannick. E aí, alcança um lado. Mas aí é o seguinte, no outro mês esse ouvinte vai caindo. Ele pode ter ouvido você aquele mês, mas no outro mês ele pode não ter te ouvido. Então como é que você vai também manter os números e também entender a funcionalidade? Tipo, por exemplo, eu fiz uma campanha no Facebook porque eu entendi que é possível, através do Facebook, você trazer novos ouvintes para o Spotify. Então, assim, como é que eu construí essa formatação? Foi uma foto que levou para um link, que eu direcionei para um público específico que gosta só daquela coisa, e aí esses ouvintes começaram a aumentar. Então, assim, é um desafio, você está sempre tentando, acertando e errando, e usando as redes sociais no sentido de trazer mais ouvintes para o seu trabalho. Sim. E, claro, alimentando com novas músicas. Então, assim, quem faz música constantemente tem mais relevância. Quem não faz tem que arrumar algum jeito de uma outra plataforma como o Facebook, por exemplo, Instagram, para levar mais gente para o Spotify. Usar isso a seu favor, né? Exato. Então, assim, e ao favor do seu trabalho, não a favor do seu ego, pura e simplesmente. Exatamente, porque uma coisa é muito louca, você lança o disco, faz o show, acabou o disco, parece, na plataforma. Então, ficou velho. Né? E é muito desesperador isso, porque você trabalha 2 anos, lança em novembro e faz o show em janeiro, e em fevereiro acaba. Então você tem que ficar correndo mais atrás de coisa, sabe? De fazer por isso que tem muitos artistas lançando só singles, né? Não lança mais o disco, não conta mais uma história, né? Então, mas é possível retroagir nesse sentido, sabe? Que é o que eu vou fazendo. Tipo, eu estou conseguindo, através das redes sociais, levar mais gente para o Spotify. Aliás, o Spotify deveria me agradecer, porque tem muita gente que não assina Premium, que não compra o Spotify, ou que não sabia que tem Spotify para PC, que é o Spotify for PC.
Então as pessoas falam assim, pô, Yannick, é só no Spotify, então, mas você sabia que você pode baixar isso gratuitamente no seu computador? Nossa, é mesmo? É. Aí a pessoa vai lá e baixa. Aí depois dali ela fala, poxa, mano, acho que dava pra me pagar esse tantinho por mês. E aí vai lá e paga. Assim, né? E tem uma questão muito louca em relação aos plays, né, ao pagamento, né? Quem ouve sua música na plataforma gratuita, você recebe X valor. Se você é um ouvinte de uma plataforma premium, você recebe outro valor. Então é muito louco essa questão do que está por trás. E a gente não conversa muito isso enquanto artista. Sim. Entendeu? E fica querendo, ou se não, paga de oprimido e opressor, né? Tipo, eu sou o opressor e retenho o conhecimento pra mim e não falou pra ninguém. Então eu fico... como que você fez isso? Eu sei lá e lancei. Sabe como é, né? Sabe como é, né? Pô, né? Sou eu. Então eu acho isso muito ruim, sabe? Não passar a informação pra frente. Então, assim, é muito meio que de teste, sabe? Testando, putz, aqui a pessoa experimentando, entendendo a semana, como é que tá o algoritmo da semana, o que tá relevante naquela semana. O que os algoritmos relacionam com você, com o seu som? O que tá relacionado a você? Tá relacionado justamente na questão da tecnologia, né? Tipo, o que é o algoritmo hoje? Não, de som. De música? Por exemplo, eu escuto lá um artista tal, e aí o algoritmo vai me trazer artistas relacionados. Sim. Porque assim, agora com essa questão das participações, as pessoas que ouvem essas participações estão me ouvindo. Então, entendi. Essa questão do que aparece em, né? Lá. Então, assim, isso foi bom nesse sentido. Mas eu também não posso ficar refém também disso. Claro. Cara, nem sei como te agradecer a vida. Deu 1h da tarde, agora que eu olhei aqui, não enxergo direito o relógio, tô olhando o sonequinha aqui. Acabou o programa. Obrigado. Puta, obrigado mesmo. Mas assim, venha sempre, sério. O som já fica aqui, já vai ficar na playlist aí do programa pra gente rolar sempre. Esse papo dos algoritmos, esse papo das plataformas, eu acho muito importante dividir, né, com as pessoas. Conhecimento só serve quando é compartilhado, né? Quando é só pra gente, não serve pra nada. A gente faz o papel do opressor. E quanto mais gente experimentando e testando as ferramentas também, fazendo esse exercício que você faz, né, de experimentar a sua arte, o seu público, né, de experimentar a tecnologia, eu acho que mais amplia mercado também, né? E fica menos difícil pular de um lugar para o outro, né? Ser mais livre, né? Verdade, exatamente. Eu ia falar exatamente, te dá uma liberdade maior, né? Pra você poder fazer as coisas, né? Não ficar só refém daquilo que é o padrão. Dá suas redes aí pra galera te achar. Bom, Instagram, né? @YannickHara, né? Yannick Hara é YANNICK Hara, H-A-R-A. Facebook, Yannick Hara é o Caçador de Androids. YouTube, Yannick Hara é o Caçador de Androids. Se colocar no Google Yannick Hara, né? YANNICK HARA, acha tudo. Né? Spotify, Instagram, Facebook, Twitter. É isso aí, gente. Vai lá, siga nas redes sociais, escute o som. Tem uns sons maravilhosos, gente. Uns sons com as letras aí, olha, que dói o coraçãozinho. Quando você fala, puta merda. É real isso. É real, que bosta, né? Mas aí estamos aí com a arte aí pra não nos deixar cegos, surdos, mudos e loucos, né? A arte salva. E quero parabenizar vocês, né, por um ano, né? Parabéns, existindo, né? É isso aí mesmo. Obrigado por vocês existirem, porque vocês também são agentes da cultura aí. Não, esse programa só existe porque tem pessoas como você que vem aqui dividir com a gente trabalho. Eu acho que é importante a gente, cara, fomentar, né, e trazer a galera pra perto, pra gente sentir às vezes que não é tão solitário, assim, no mundo da cultura. Posso deixar um abraço aqui? Claro. Gostaria de dar um abraço pra Nathalie, que é minha namorada. Um beijo, Nathalie, te amo demais. E com essa declaração de amor encerra esse programa, minha gente. Fiquem bem, sigam o Yannick nas redes sociais, se inscrevam no canal Taina Franco lá no YouTube também. Bebam água, beijo, tchau. Valeu. Difusora Jundiaí.